Oi, oiê. Não sei o que aconteceu, Valadão. Caiu. É, eu não sei também, mas tá bom, né? Ao vivo é assim É. mesmo. Uai, Ao, o que ao, que será que aconteceu, hein? ao vivo é assim mesmo. Mas não tem problema, a gente tira de letra. É verdade. A gente, Professor, retomando então, me conta para todo mundo, aliás, como que foi seu início na microscopia, como foi a sua curva de aprendizado? eu tava conversando, né, agradecendo a oportunidade. Tava falando da Simone, que é uma querida, que a gente já esteve junto num curso em Campinas. Foi Sim. bastante. E você é a próxima, né, Natália? Eu tô aí já, mês que vem. Eu te... Eu já fiz o seu online É, e agora a gente vai se ver pessoalmente, né, professor? é isso aí. Tô esperando. Vou te falar uma coisa. Eu tenho, para falar da meu início na microscopia, eu preciso falar do meu início na odontologia. Eu Maravilha. gosto de falar porque as pessoas às vezes pensam que a oportunidade passou e você não tem mais chance de fazer o que você tinha vontade em algum momento da sua vida. Exatamente. Eu entrei na faculdade de odontologia com 28 anos. Não sei se você tem 28 anos já, Natália. A Simone, né? Não, você A Simone tem. tem. Porque eu entrei com 28 anos e saí com 32 e achava que eu tava eu tinha perdido muito tempo, então eu saí fazendo tudo que eu podia. Eu aprendi endodontia na faculdade, professor André Machado, que no quarto ano me chamou para fazer um curso de atualização e a gente teve a felicidade de ter uma cadeira de endodontia na Faculdade de Odontologia de Valença, muito, muito, muito forte. Eu agradeço Sérgio Sagramento, André Machado e todos os professores da cadeira de endodontia que fizeram a gente sair trabalhando, que hoje infelizmente não acontece assim. Mas, como eu já tinha uma certa idade, eu precisava trabalhar e eu saí fazendo endodontia, que era o que ninguém queria fazer, como mais ou menos é hoje, né? E Sim. aí encontrei um curso de instrumentação rotatória em Belo Horizonte, que o professor Henrique Bassi dava na fazenda. Aí eu fui para a fazenda e fui fazer esse curso com um ano de formado e já ganhei um motor no peito lá. Falei assim, ó, eu não posso pagar. Ele falou assim, pode sim, você paga do jeito que você quiser. E aí a endodontia entrou na minha vida. E atrás da endodontia entraram as outras tecnologias que a gente está cansado de ver aí. Com a Sim. microscopia, eu tive um problema de uma fratura de lima no molar inferior. E essa fratura de lima me deixou muito, muito preocupado e muito ansioso. E aí eu falei, tem que tirar essa lima. Era um paciente complicado e etc. A gente acaba que se envolve bastante com os pacientes. E aí eu procurei um curso, na época, foi o curso do professor Mário Zuolo, Ah, em São sim. Paulo, Um e o querido. Daniel Kelakian, eu fiz o curso lá em 2006. Sim. Só que no curso a gente não era um curso simples, era um curso que você tinha paciente atendimento. E a gente atendia lá em São Paulo com microscópio e eu atendia na minha cidade sem microscópio. E aí ficou chato, porque você via o que era bom e depois levava para sua casa o que não era bom. Justamente porque é um caminho sem volta, né? Quando a gente enxerga, a gente não quer voltar a ficar sem enxergar mais. E a ideia de ter o microscópio naquela época era um pouquinho mais difícil do que hoje. Imagina. Porque não tinha uma facilidade tão grande como a gente tem hoje, compra usado, manda fazer, compra o mais barato, depois troca. Hoje em dia a gente tem mais facilidade, mas que bom que hoje em dia tem mais facilidade. Sim. Aí eu consegui comprar o microscópio, graças a Deus, e achei que ainda estava pouco ainda, que ainda precisava de mais, de mais, de mais, e fui para Santos fazer o curso da professora Débora, porque a gente foi espetacular o curso do Zoolo, foi espetacular o curso da Débora. Tenho muito, muito orgulho, muita, muita gratidão por eles todos. Mas a ideia de fazer treinamento com microscópio, eu acho que é a prioridade. É primordial que você treine. E o microscópio dá para você treinar sem o paciente. Você pode Isso mesmo. botar lá e botar um dente em cima do apoio da cabeça e ficar olhando, mudar para lá, mudar para cá.
E o treinamento vai fazer você ter uma excelência maior. A curva de aprendizado do rotatório é muito simples. A curva de aprendizado do microscópio já não é tão simples. Mas se você não fizer um pouquinho por dia, você não consegue. E aí a gente teve, 2006, já estou com quase 20 anos de microscópio, e o microscópio agora ele já faz parte da minha vida. Eu não consigo mais trabalhar sem microscópio. Sim, E a gente fica preocupado até quando as pessoas falam assim, ah, não, isso aí é bobagem. Fica chato, por quê? Porque a gente sabe que não é bobagem. De repente exatamente. você entra numa zona de conflito com uma pessoa que a pessoa não tem base para falar uma coisa dessa. Exato. Eu concordo quando a pessoa é um endodelivery, que é uma necessidade, De ter infelizmente, é uma necessidade, e a pessoa não tem condição de levar o microscópio para baixo para cima. Mas assim que a pessoa tiver condição de comprar o microscópio ou dividir o microscópio com um colega, eu acho que ele vai ter uma vida igual você falou, Natália, sem volta, não tem, é uma ida sem volta. Exatamente. E a gente está falando apenas de um item da endodontia, né? A endodontia tem vários equipamentos que precisam ser popularizados. Eu acho que popularizados talvez seja a palavra mais certa para isso, porque se a gente for pensar bem, hoje nós temos muita tecnologia, mas a tecnologia ela não chega muito até as pessoas. Exato. E a gente está tentando fazer com que isso aconteça aqui em Marília, que as pessoas abram os olhos para o novo, para a endodontia contemporânea. Tantos recursos estão disponíveis. Óbvio que é investimento caro, mas a gente consegue reverter isso. Existem inúmeros benefícios, tanto para nós quanto para os pacientes, né, professor? Inclusive, na questão de remoção de instrumentos fraturados, por exemplo, eu acho que o microscópio se torna indispensável. E isso eu ouvi em um curso seu, né? Mesmo utilizando o kit de ferramentas que foi idealizado por você, ainda assim o microscópio é indispensável. Pegar para poder remover. Exato. Eu costumo dizer que a remoção de instrumento fraturado hoje é um evento que está muito, graças a Deus, que acontece muito pouco, porque as limas melhoraram demais e os recursos também melhoraram demais. Infelizmente, ainda acontece. E quando acontece, nós precisamos avaliar o custo-benefício de mexer sem microscópio. O único jeito de você mexer sem microscópio é passar por ela. Só isso. Mais do que isso é voo cego. E assim mesmo, passar por ela tem que ter um treinamento bastante importante, porque senão vai ser complicado. Inúmeros riscos a gente corre, né? A gente assume vários riscos quando a gente trabalha no escuro. Eu preciso deixar bem claro que hoje nós temos N possibilidades de resolver um problema de lima fraturada. O que nós precisamos é fazer um diagnóstico correto para não começar e não atrapalhar mais o nosso acidente, vamos dizer assim. Se tem um acidente em cima do outro acidente. Outra coisa que eu queria levantar aqui, porque eu acho que a gente é endodontista, nós precisamos disso, é que a tomografia computadorizada Cone-Beam, se ela não está popular do jeito que ela merecia, eu rezo para que ela fique popular. Eu nunca quis que o chinês fizesse alguma coisa tão portátil como a tomografia. Eu espero que um dia apareça, porque eu estava pensando outro dia, o raio-x há 80 anos atrás, ele era um trombolho. Hoje você tem um raio-x portátil. Então, nós estamos no caminho. Daqui a pouco a gente vai ter uma condição de ter uma tomografia um pouco mais portátil para que a gente possa ter em vários consultórios. A Simone pode falar muito melhor do que eu, que agora ela é radiologista, endodontista e radiologista, apaixonada por tomo, né? Bem-vinda ao clube, Simone. Eu também sou radiologista. Você também, né? Acabei de fazer, de formar lá na especialização em São Paulo. Nossa, que legal. Bárbara. Estou muito apaixonada
as imagens, tudo. E eu acho que o microscópio, tá? O endodontista está muito Tá falhando muito a sua Sim. voz, Simone. Eu ia falar que tá cortando o vendo. seu áudio, Muito, sim. muito, muito. Você não Melhorou? tá... Melhorou. Melhorou. Eu acho assim que a endodontia, os endodontistas aqui da minha região são muito reticentes quanto ao microscópio. Mas eu penso que a microscopia não é importante só para o endodontista. Pensa você fazer um preparo com o microscópio, entendeu? Então, eu acho que não deveria ser só para o endodontista, mas todo dentista que faça preparo, a não ser o ortodontista, né? Mas que faça preparo, alguma coisa assim, eu acho que precisaria, sabe, de microscópio. E o Valadão, me fala uma coisa, você acha assim, para as limas ser removida, ela tem que ser vista, né? Quando ela é. Professor Francisco Souza Filho, da Universidade de Campinas, que foi um grande endodontista e um grande professor de muita gente aí, ele tinha essa ideia. Quando você enxerga, você consegue remover. Quando você não enxerga, fica um voo cego. E esse voo cego precisa, às vezes você piora o caso. A gente até brinca que às vezes o dente é necro e vira bio, porque você perfura o dente, sangra. É verdade. E aí você fala, pô, você tem dois problemas agora, uma lima fraturada e um dente perfurado. Perfuração. Sim. Eu até gostaria de ser um cara mais organizado para falar para vocês quantos alunos a gente já teve no curso de remoção de instrumentos fraturados. Mas por alto, mais de 500 alunos já passaram por nós. Com E a gente fica certeza. muito, a gente Eu fica fui muito uma. feliz. Eu sei, eu sei. E a gente fica muito feliz porque às vezes a gente tem um feedback, uma devolutiva bastante interessante, porque as pessoas, eu não quero que ninguém saia tirando lima, mas eu quero que as pessoas façam um diagnóstico. Até para você falar assim, essa lima é cirurgia. Você não perde tempo do paciente, você não fica tentando no escuro, você não fica fazendo. Mas também não acho que é correto a gente pensar que só quebra lima quem é endodontista. Eu acho que só quebra lima. Você tem que pensar que você pode ter negligenciado em algum passo da endodontia. Com Por quê? Porque certeza. hoje nós temos muita tecnologia, mas infelizmente as pessoas negligenciam porque elas acham banal algumas coisas, e não é. A endodontia ela não é só aquele linha branca, igual a gente fala, ela é um complexo demais. Não adianta a gente querer minimizar ou Pular facilitar, etapas, né? pular etapas ou fazer de qualquer maneira, porque a endodontia ela é muito, tem uma dificuldade muito grande e tem outra coisa muito importante. Ela é base para dentística, para prótese. Então nós temos responsabilidade com os nossos indicadores. Então a gente Sim. não pode fazer um negócio que ele vai colocar um prédio que tem um alicerce ruim. Eu falo exatamente isso para os meus Eu também pacientes. falo. Falo, olha, a gente precisa preparar primeiro o alicerce para depois construir a casinha em cima. Então a gente precisa ter essa raiz saudável para depois vir a estética, né? Por consequência. Então é bem isso mesmo. Eu queria Professor, lembrar o pessoal aqui que o Valadão tem um kit, gente, para remoção de limas. E eu sei que o Daniel vende, o Daniel, depois se alguém quiser o contato, é só falar comigo que o Daniel tem o kit inclusive de a gente vai remoção de limas do disponibilizar. Valadão. Deixa eu A falar gente para vai você, disponibilizar. esse kit, ele não Maravilhoso. ele foi adaptado de um kit americano que era muito grosseiro. E aí o que aconteceu? Vamos dizer assim, a gente deixou ele um pouco mais delicado e colocou uma peça que não vinha nesse kit, porque todos os kits de fresa são automatizados, ou seja, usados no contra-ângulo e em velocidades de 30.000, 15.000 RPM. Acontece que a gente entendeu que para você fazer um negócio mais seguro, você precisava primeiro de uma guia, e essa guia ia ser feita com uma fresa manual. E essa fresa com acionamento manual, ela faz o primeiro caminho para que você possa depois usar a fresa rotatória. Ele É já um, faz é uma um exposição protocolo inicial, né, do e fragmento. você primeiro acessa o fragmento com ultrassom ou com a Gates,
e depois você vai com a fresa manual para fazer o caminho e depois a fresa rotatória. É óbvio que quem adquirir o kit, a gente vai dar toda a atenção ali e mandar a aula pelo Zap e explicar. Eu estou sempre à disposição no meu Zap para responder alguma pergunta do pessoal. E lima fraturada não tem receita de bolo. Cada caso é um caso. caso. Exatamente. Sabe que eu já vi, Valadão, um caso que me deu muita, muita pena do profissional, porque ele é um excelente endodontista. Excelente. Só que, coitado, ele foi resolver um problema de uma colega, nem era dele. Tinha quebrado uma ponta de ultrassom lá no ápice. E ele foi tentar tirar, sabe o que aconteceu? Foi para o seio maxilar. Ai, meu Deus do céu, aí tá Por isso é vendo? exatamente isso que o Valadão falou. A gente tem que aprender a saber quando mexer e quando não mexer. Por exemplo, Exatamente. se você tivesse uma tomografia nesse caso, será que você não planejaria diferente? Exatamente. Será que você não veria Planejamento. essa proximidade do seio? Com certeza. E aí você poderia planejar até junto com o otorrino? Sim. Com certeza. Porque hoje, olha para vocês verem, sinusite odontogênica não é mais bicho de sete cabeças, não é mais um negócio que... E outro, você tem que saber diagnosticar. Sim. Às vezes você pode até ter uma sinusite odontogênica ou só uma sinusite que não tem nada a ver com o dente e você encaminha para o médico da pessoa. Sim. Porque a pessoa pode referir uma dor que ela não é odontogênica. Exatamente. E você não tem nenhum problema de pedir, eu quero uma tomografia de seio maxilar, acabou. Claro. Você eu pode. fiz isso essa semana. Valadão, eu fiz isso essa semana. A minha cunhada tava, coitada, a minha cunhada tava com dor, infecção. No raio-x não apareceu nada, Valadão, nada. A Nath viu. No raio-x não aparecia nada, não aparecia lesão. E na tomo que é rompimento de cortical. Na tomografia, uma lesão imensa com rompimento de cortical, com uma sinusite muito importante. Aí entramos com antibiótico, instrumentei o canal, beleza. Só que eu falei, vamos ver se a sinusite é odontogênica ou não. Pedi uma tomografia de seios da face. Ela era odontogênica, a sinusite só estava daquele lado. A gente precisa saber o que está fazendo, porque a gente lida com pessoas e é muito complicado. E a gente tem um limite, nós temos um limite. Não só o endodontista, mas o profissional da saúde, ele tem um limite. A gente tem que pedir ajuda, encaminhar, trocar ideia. Por isso que é bacana essa iniciativa de vocês aí, porque a gente precisa, quanto mais se falar de endodontia, melhor. Outro dia eu fui convidado para ir num congresso e eu não pude, porque tinha outro congresso. Aí eu falei para a pessoa assim, Aí a pessoa falou assim, não, mas é muito congresso mesmo. Eu falei, que seja quanto mais melhor. Porque eu quero que a endodontia seja cada vez mais falada, discutida e seja... A gente produza pessoas que queiram fazer endodontia. Porque às vezes a gente vê pessoas falando mal da endodontia, porque é uma endodontia sem nenhum critério, nenhum embasamento científico. Então nós precisamos de muito congresso, de muita discussão e de bastante gente que goste da endodontia. Como a gente gosta. Eu acho assim, tem gente que não gosta, por que faz, né? A endodontia não é, ela te cobra, ou hoje ou amanhã ela vai te cobrar. Vai te cobrar. Não é para qualquer um. Se você não tiver embasamento, fazer as coisas direitinho, ela vai te cobrar o quê? Ela vai te cobrar uma recidiva, vai te cobrar uma lesão, vai te cobrar uma dor e etc. Hoje nós estamos com um problema muito sério também, que a gente pode pegar um gancho aí da Tomo, que é o bruxismo e o estresse e etc. Onde você trata um dente, retrata um dente, ele tem uma trinca, e aí o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque o dente vai ser removido. O paciente continua com dor, continua referindo, e foi feito um diagnóstico equivocado. Exatamente. Muitas das vezes a gente precisa ter um padrão de
olhar fazer. diferenciado, mais investigativo, né? Eu Saber concordo fazer o diagnóstico que de isso forma aí, eu adequada. concordo que isso seja com o tempo. Não vamos comparar 30 anos de endodontia com 2 anos de endodontia, não adianta. Mas a gente também precisa evoluir, a evolução é que é importante. E graças a Deus, não só nos congressos, mas nós temos igual a ideia de vocês da live, do curso, a ideia de outros profissionais também que estão ganhando a mídia para poder disseminar mais a endodontia, é muito bacana. Eu mesmo tive esse curso online na pandemia, que foi bem interessante. A gente, hoje, até o grupo funciona até hoje, nós temos mais de 300 alunos, e eles às vezes têm uma dúvida, o outro ajuda. Eu acho que esse círculo do bem, essa boa vizinhança, é que faz a gente crescer na endodontia. E oferecer o melhor para os nossos pacientes também, né, professor? Porque às vezes a gente tem uma dúvida, e, assim surgiu o Endotech Lab. Eu e a Simone discutindo juntas casos que muitas vezes a gente tinha alguma dificuldade, a gente foi se unindo e percebeu que a gente poderia distribuir isso para mais pessoas, né? Foi daí que surgiu a ideia. Mas é exatamente isso que o senhor falou. Antes de correr, a gente precisa andar, né? Não adianta a gente querer correr uma maratona saindo do. Ah, tô totalmente sedentária e vou correr uma maratona amanhã. Não, você não vai conseguir, né? Mesma coisa em relação à endodontia. Você não vai conseguir fazer o máximo, entregar o máximo, se você não tiver um ponto de partida e começar a treinar hoje, agora, né? Você tem que ter um ponto de partida e um objetivo, né? Por exemplo, nós estamos com um projeto bem bacana na Easy, que é um projeto de captação de alunos de graduação para a endodontia. Ou seja, nós estamos querendo cativar os alunos de endodontia da graduação. E como que a gente tem que chegar? Onde a gente tem que chegar? No professor de graduação. E com o que a gente está tentando chegar há mais de 6 anos, 7 anos? Com as limas de níquel titânio com acionamento manual, que não tem nada a ver com a lima de aço tipo K, que é Sim, usada até hoje na graduação. até Só que hoje. tem uma resistência muito grande, eu não sei por quê, mas nós temos 625 faculdades de odontologia no Brasil e a gente está em 85 faculdades apenas. As Nossa. outras mais de 400 faculdades, ainda a gente está tentando, mas tem uma resistência de filosofia que a gente não estou criticando, mas eu estou lamentando o aluno não ter condição de ter o acesso a essa tecnologia. Há uma lima melhor, né? Não precisa ser a lima da Easy, precisa ter, precisa ter um instrumento que o aluno possa fazer igual ao rotatório, no sentido de formatar, no sentido de obturar, no sentido de ter um sucesso. Porque o que faz você desistir de alguma coisa? É você não ter sucesso. Se Sim, tudo que você faz dá errado, você vai abandonar aquilo. Sim. É exato. uma situação do ser humano. Poxa vida, tudo que eu faço aqui dá errado. Então vou mudar de profissão. Outra área. Outra área. Você Então passa a se questionar se é que capaz. acontecia com você na faculdade? A endodontia era difícil, então o cara saía de lá. É bem Até isso. hoje, né? Até hoje. Por isso que eu tô falando que a gente está Eu achei engraçado tentando. que assim, ó, sabe o pessoal lá do São Paulo Dental Studio, lá, o Eduardo Fregnani, Sei. o pessoal lá, né? Uma menina deles lá, que trabalha com eles lá, uma dentista, uma dentista, ela saiu entrevistando no congresso, no CIOSP, qual seria a disciplina que a pessoa não queria mais fazer, de jeito Ah, nenhum, eu depois da vi, eu faculdade, você vi. viu? Eu Deu vi. endo estourado, endo estourado. E a gente tem que se questionar o motivo disso, Por né? isso É, Por que que será? é por isso que você não tem prazer no que não dá certo. Então, é, Exatamente. o slogan da Easy, qual é o slogan da Easy há 20 anos? Faça endodontia com prazer. Por isso, quê? Porque você exatamente. precisa ter resultado. Quem só tem fracasso não vai Não continuar fazendo a vai. mesma coisa. Não vai. E a gente tem, infelizmente, hoje em dia, o pessoal tem a Amandinha Delavor lá que fala muito bem dos MV2, que Maravilhosa. Eu sou fã da até, Amanda. levantar uma bandeira aqui para ela também, para outras pessoas que ajudam na endodontia e de alguma maneira. O MV2
MV2 não nasceu agora, ele já existe há milhões de anos. O problema é que a gente não Exato. via. Então, Não, a gente ouvia muito a questão assim de se falar, não tem problema de se não se localizar o MV2 porque ele desemboca no MV1, então não vai ter problema de é, se localizar. Eu é era Alice, desse né? tempo aí. Alice no País das Maravilhas. Exato. Quando eu, É muito quando eu complicado. formei, quando eu formei, eu fui até olhar no livro para ver se conferia. O primeiro livro de endo que eu comprei, que foi o do Professor de Deus, aí de Belo Horizonte, né? Sim, E aí, nosso é, professor Quintiliano de Deus, que Deus o tenha, mas também é igual o professor Francisco, ele tem uma contribuição muito grande na muito, endodontia. muito. Ele foi o primeiro livro que eu comprei. E aí na anatomia, eu fui lá ver ontem. Lá está escrito no livro que 70% dos molares superiores apresentavam o MV2. E hoje a gente sabe que não é. É que, claro, com a tecnologia que eles tinham lá naquela época, era o que eles encontravam. A gente agora com tomografia, É que você vê. 85 para lá. Entendeu? 85 Então, para lá. E aí a gente exatamente. você imagina como que ficou MV2 para trás. Outro dia eu fiz Nossa, uma brincadeira e falei assim: se o centro de tomografia quisesse me dar 100 tomografias grátis dos canais que eu já fiz, eu não queria. Nem eu. exato. Eu não quero também, não. Deixa pra Vamos fazer lá. uma preservação agora de 100 canais que você já fez. Não, obrigado. Nossa, Tem uma Valadão, frase eu muito falei. boa, tem uma frase muito boa que fala assim: o olho não vê, o coração não sente. Muito Valadão, bom. você tirou as palavras que ontem eu falei aqui, porque a gente tem as meninas que fazem estágio, né? Depois até eu vou encerrar, que eu não quero ficar tomando seu tempo. Mas assim, ontem eu falei para a Luísa, que estava aqui. Eu falei, Lu, eu não sei como dava certo, que eu fazia sem tomografia, sem localizador, sem microscópio, eu não Microscópio. sei. Então, assim, é melhor não saber como que tá, deixa pra lá. Deixa que foi. Vamos tocar daqui pra frente. Eu falo, gente, como que eu tinha coragem de fazer molar superior sem tomografia? E Com aí, esse seio maxilar o certinho. meu indicador, que Deus o tenha também, doutor Geraldo Tiburcio, que fazia, a gente brincava, ele fazia prótese de orelha a orelha. Ele fazia, ele virava 12 elementos de cerâmica em 5 pilar. E a gente que fazia o canal dos pilares. Imagina se desse zebra um canal desse. Ia ter que trocar todos os 12 pilares. Meu Deus, olha o Então, prejuízo. é A complicado. Crisiene, a Crisiene tá falando aqui, eu também não quero nem saber como estavam os meus, que ela faz ainda faz 25 anos. Mas é uma situação complicada, porque, por exemplo, sabe quando você está dirigindo na chuva? Eu acabei de chegar de Belo Horizonte, uma Nossa, chuva, e de repente você passa o limpador, é o microscópio. exatamente. Você É o abrir começa a de olhos, enxergar. né? Você abre o olho. Eu tenho, assim, uma satisfação e uma gratidão também pelo Alessandro Coelho, que é o meu Nossa, parceiro lá de Campinas, porque a gente foi se cobrando. Nós fizemos um mestrado junto lá com o professor Francisco, e a gente vai se cobrando a vida inteira. O Alessandro hoje tem um microscópio e tem um tomógrafo no consultório dele. E ele é uma das pessoas, assim, eu sempre falo, para escutar o Alessandro falar. Porque nossa, ele é um cara humilde, ele é um cara bacana, e é um cara que pode transmitir, pode fazer muito, muito, muito para sua endodontia mudar. Ele pode virar a chave da sua endodontia. Tipo fora que assim, isso aí não dá para fazer. Aí ele vai e faz. ele faz, Aí você começa a falar assim, ele humilha a gente. se ele faz, eu também vou fazer. Estuda, cara, vai lá e vamos competir com ele. Não, ele é demais. Competição saudável. É, Competição saudável. Vamos competir com ele. E vamos fazer preservação. Outra coisa que o endodontista não faz é preservação. Como que eu vou saber que a minha clínica está dando certo se eu não tenho controle do que eu fiz? Como que eu vou saber se a minha endodontia é boa se eu não sei se curou aquele cara? exato. Eu tenho que perseguir. Sabe o que tem que fazer? Tem que botar um chip no paciente e aparecer no seu celular assim, preservação do Zé. Pi, 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 pi. Aí você tem que chamar o Zé. Eu tive uma assistente, a Nina, que ela era um perdigueiro. Ela ia atrás do paciente, ela falava, nossa, tem que vir, tem que vir. Hoje não dá, não, amanhã. Então, depois da manhã,
Faz semana que vem. E a gente conseguia a radiografia de controle. Graças a Deus. E aí o paciente também se sente, ele se sente bem, porque ele está sendo cuidado. Cuidado, exatamente. Exatamente. Professor, Bom, aproveitando, a sua preservação atualmente, o senhor faz só com raio-x ou faz tomografia? Que tem uma controvérsia. Eu vejo o pessoal falando que o ideal é se fazer com tomo, né? Ótimo. O ideal é fazer com que você vai ter uma imagem melhor. O que eu acho é o seguinte, nós estamos partindo agora para uma fase que a tomografia está ganhando da radiografia. Só que o que você tem na mão hoje é a radiografia. E se você tiver laminadura, a Simone acabou de formar radiologista. A radiografia é um exame muito bom. Se você muito tiver, bom. muito bom, se você tiver redução de lesão, redução de sintoma, formação óssea, laminadura, você pode eleger isso como um sucesso. Agora, se você precisar, você tem na manga o quê? Uma tomografia. Outra coisa importante, já que a gente entrou nesse caso, hoje, 2024, você pode fazer um retratamento sem tomografia? Não deve. Não. Por que não deve? Porque se você tem um negócio que já não deu certo, por que você não vai procurar fazer de novo, né? Por que você não vai procurar um dado maior para você poder ter uma resposta? Porque é aquela história. Se você fizer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, o seu resultado vai ser igual. Exatamente. Se você fizer, desculpa, se você não mudar nada, o seu resultado vai ser igual. E essa frase serve para tudo, né? Na verdade. Eu vou já fazer a última pergunta. Agradecer imensamente, que eu sei que você está cansado e não é justo, então, para você descansar, ver sua família aí, eu vou fazer a última pergunta, vou encerrar minha parte, e aí a Nath, depois que você responder, a Nath finaliza. Eu queria agradecer demais, Valadão. Eu queria falar para o pessoal que está vendo que o Valadão é uma pessoa espetacular. É um dos melhores endodontistas que eu conheço. Ele e o professor Alessandro foram uma grata surpresa na minha jornada, porque assim, eu não imaginei quanto eles eram muito queridos e o quanto de competente eles têm. O Alessandro, eu fico babando nos casos dele, porque assim, ele parece super-homem, não, super endodontista. Enfim, então agradecer demais. E tem muita menina que faz estágio aqui comigo, e eu queria que você desse uma... Tipo, o que você falaria para esse endodontista que está começando, assim, tá? Agora acabou a especialização. Qual conselho você daria para ele? O que você poderia falar para dar uma luz na jornada deles? A jornada não é fácil. Eu falo sempre, quando a gente vai conversar a respeito de endodontia não é difícil. A endodontia é muito difícil. Só que ela é possível. Se você tiver um protocolo e passar o que o professor Francisco também falava, era passo a passo. Nós temos que ter, primeiro, humildade e saber que a gente sempre está aprendendo. A diferença minha para essas meninas que estão estagiando com você é só uma, que eu já errei mais do que elas. Por quê? Porque a gente já tem uma trajetória maior. Então a ideia da gente não ter soberba, de achar que a gente também é... Eu tenho uns ícones na minha vida que ficam na minha cabeça, por exemplo, professora Débora. Professora Débora é uma inspiração para a gente. O João Batista, que entrou na live agora há pouco, o Babá, é uma inspiração para a gente. E outras pessoas, para a gente não posso falar, que senão eu vou errar, vou esquecer alguns outros grandes endodontistas, uns que já faleceram, outros que ainda estão trabalhando, o professor Carlos Murgo, que é um grande precursor do microscópio, o professor Henrique Bassi, que também se não mediu esforço para melhorar a nossa endodontia, para dar condição da gente fazer uma endodontia com prazer, e outros grandes endodontistas aí, o professor Valdrigue, que está vivo ainda e não clinica mais, mas até um ano e pouco, 2 anos atrás, ele estava na equipe do Patrick lá em Itapetininga, o Patrick mesmo, que é outro doido da endodontia.
Nós estamos aí com gente boa, então ela se espelhar em pessoas que têm vontade, que têm uma trajetória, que têm algo para passar, igual você mesmo, Simone, uma menina que está sempre tentando Sim. ir para frente, sempre. A gente, ó, eu acabei de formar radiologia e o pessoal perguntou para mim, mas para que você vai fazer isso? Não foi a mesma coisa que falaram para você? Pra mim também, pra quê? Você não tem sossego, você vai para São Paulo todo mês, vai lá. Aí quando eu sentei na sala lá, tinha 10 garotos. Eu e a Flavinha, que era mais velho. E a gente fica, um ajuda o outro, você aprende. E a gente vai como a gente diz aqui, ninguém larga a mão de ninguém. A gente chega num denominador comum aí. É isso que eu posso falar. Humildade e persistência. E a gente vai se divertindo, né, Valadão? Vai aí, vai se divertindo. É isso aí. Eu acho também, gente, que tem os profissionais que acabam ficando pelo caminho, assim, desmotivados, que param de se atualizar. Professor, o que você diria para esses? Ó, é o que a gente acabei de falar. Eu sou inquieto. Eu tenho um projeto agora pro ano que vem que uma hora vai aparecer aí. E eu não quero parar porque eu acho que quando a gente para, a gente começa a morrer. Exato. E a ideia de ter, por exemplo, se a gente for falar aqui de endodontia, a endodontia já foi do Schilder, onde a gente abria um buracão para entrar e obturar o terço apical. E a gente achava lindo aquele cone large, aquele cone medium large. Achava maravilhoso aquela linha branca grossa. Aí começamos a ter esse negócio de minimamente invasivo. E aí veio o pino de fibra mudando para o pino metálico, já não era bom. Entrou o pino de fibra. Aí o pino de fibra o cara quer pôr, você que quer pôr, não sei o quê. Agora veio a biomimética. Então você precisa... a cabeça sua tem que estar ligada, que senão você fica doido. Até para não entrar primeiro num bonde errado, mas também não entrar por último no bonde certo. Então você precisa ter uma situação de falar assim, nem seja o primeiro, mas também não seja o último. Porque senão você vai ficar pelo caminho. Agora, o profissional que fica no mocho, eu dou muito valor no profissional que fica no mocho. Eu fico no mocho, vocês ficam no mocho, mas você precisa abrir a porta do seu consultório. Porque se você não abrir a porta do seu consultório, mesmo que for online, eu tenho, igual eu falei, tem 500 alunos que já passaram por nós. A gente às vezes está online. Às vezes a gente tem um problema, vamos estudar, vamos ir atrás. Eu não sei ver esse volume. Manda o volume pra gente, a gente ajuda a ver o volume. Então, não tem dificuldade. Antigamente você tinha dificuldade porque um grande dentista da minha cidade aqui, o professor Demóstenes, ele aprendeu alemão, inglês, francês e espanhol estudando livro de odontologia porque não tinha outros livros. Ele morreu há uns 4 anos atrás com 90 anos e quando ele foi a primeira pessoa a ter um forno de cerâmica há 40, 50 anos atrás. Então, quer dizer, as pessoas se dedicam. A gente tem essas pessoas como referência. Eu tive vários profissionais também que me ajudaram e a gente tem que ir andando para frente. Agradecendo e tentando fazer a nossa história. Porque eu falo sempre, quando você vira a cabeça para cima do ombro assim e vê o professor, é uma beleza. Mas vai ter uma hora que você vai virar a cabeça para cima do ombro e não vai ver ninguém. E aí é você com você e o paciente dentro do seu consultório. É isso mesmo. Professor, quero agradecer mais uma vez imensamente por nos agraciar com a sua presença aqui hoje. O senhor é um exemplo, tanto para nós quanto para as pessoas que nos assistiram, de que a gente precisa investir nas melhores ferramentas para poder oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes, né? E por isso eu quero lembrar novamente o pessoal que o nosso curso está com a última vaga disponível. Vai acontecer na próxima semana, do dia 29/2 ao dia 2/3. E a gente vai oferecer, inclusive a Izzy nos cedeu gentilmente os motores e os localizadores apicais
né? Fora que a gente vai ter um microscópio por aluno, ultrassom e todos os recursos que a gente dispõe no nosso consultório para atender os nossos pacientes com tudo que a gente pode e com o máximo de excelência que a gente consegue atualmente. Professor, obrigada pelos ensinamentos, obrigada por dispor seu tempo para nós. E no mês que vem eu tô aí, me aguarde. Ah, é. Em abril você tá com a gente lá em Campinas. Tem algo, acho que tem 2 vagas em abril. Em março já não tem mais vaga. Em abril tem 2 vagas. E a gente fica bem feliz porque a gente encontra pessoas e o Brasil se encontra lá. E nós já tivemos aluno de todo canto do Brasil. Isso também é muito gratificante. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês aí. Fico à disposição quando precisarem. E eu para ajudar, porque eu acho que a endodontia, em primeiro lugar, nosso objetivo é a endodontia. E eu vejo que ela está se sedimentando cada vez mais e tornando uma especialidade um pouco mais atrativa, não muito apavorante, como o pessoal viu lá no CIOSP. Nós temos muita coisa para fazer ainda. Se Deus quiser, vai ser bem o nosso futuro. E outra, você que é novinha, você está com uma vantagem. Disfarço, viu, professor? Você está com uma vantagem muito grande, que a tecnologia está vindo galopando aí, vocês vão pegar esse bonde aí. É isso aí. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau.